Mateus, Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1 até o 12. Mateus, capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireite as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças por estarmos aqui e termos essa liberdade, Senhor Deus, de te adorar, de abrir a Tua palavra e aprender diretamente dela, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que possamos não sermos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor Deus. Nos abençoe, nos capacite essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós iniciamos semana passada já uma nova série sobre os frutos da vida cristã. E nós vimos no último domingo que nós somos chamados para permanecer em Cristo, para dar fruto ou frutos que glorifiquem a Deus. Hoje, o Senhor nos leva então a uma reflexão em um dos frutos mais importantes e indispensáveis na vida do crente, o fruto do arrependimento. Esse fruto nos leva então a uma vida de santidade. O fruto do arrependimento nos leva a buscar uma vida de santidade. O texto que nós lemos traz a pregação de João Batista, um homem esquisito, né? Ele era meio esquisito, todo mundo achava ele meio esquisito, até achavam que ele era... De onde é que é esse cara? Será que ele é o Elias? Será que ele não é? É uma reencarnação de Elias? Como é que funciona isso? Como é que é isso? Ele era meio esquisito para o tempo dele. Fato é que não se ouve falar de João Batista, ouve falar do seu nascimento, e se ouve falar de João Batista agora pregando acerca do reino. Nós não sabemos onde é que ele ficou, o que ele fez da vida dele antes disso, mas que nós sabemos que ele nasceu com um propósito e aqui ele está cumprindo o propósito pelo qual ele nasceu. O texto diz que João Batista era o último profeta, o texto não diz isso, mas nós sabemos, que João Batista era o último profeta da antiga aliança e que surgiu como a voz que prepara o caminho para o Messias. Mateus nos apresenta João no deserto pregando uma mensagem clara, simples e direta: arrependam-se. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Talvez alguém me pergunte: por que nós chamamos João Batista de último profeta do Antigo Testamento, sendo que nós só vemos falar dele no Novo Testamento? A resposta é que João pertence à antiga aliança. Por quê? Porque ele é o elo de transição entre o último profeta do Antigo Testamento, que é quem?
Qual é o último livro do Antigo Testamento? Obrigado, Malaquias. Último livro do Antigo Testamento. Depois nós temos uma página em branco. Quantos anos? 400. 400 anos de silêncio. Então nós temos Malaquias, 400 anos de silêncio. O povo nascendo, vivendo, morrendo, nascendo, vivendo, morrendo, nascendo, vivendo, sem uma palavra sequer do Senhor. E aí nós temos então, Novo Testamento, vem esse homem, profeta de Deus, porque ele é o elo de transição. Jesus disse em Mateus 11:13, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João. Isso significa que João encerra essa longa linha de profetas do Antigo Testamento e tem o privilégio único de apontar diretamente para o Messias aqui no Novo Testamento, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele então, o último profeta da velha aliança e o arauto que anuncia a chegada do reino de Deus inaugurado através de Cristo Jesus. Mas João, ele não se contentava com uma religiosidade superficial. Ele confrontava pecadores e ele também confrontava os religiosos da época, dizendo: deem frutos, arrependam-se e deem frutos, que mostre arrependimento. O verso 8 que nós lemos. Em outras palavras, ele nos lembra que arrependimento genuíno se manifesta em uma nova vida. Arrependimento genuíno se manifesta em santidade. Arrependimento genuíno se reflete em transformação verdadeira. Esse texto, ele é profundamente atual. Por quê? Porque ainda hoje, irmãos, talvez, deixa eu colocar assim, talvez pior do que não crer, pior do que não ser crente, talvez seja aqueles que pensam que são. Por quê? Porque aqueles que pensam que vão estar num lugar, mas na verdade não vão estar. Aqueles que pensam que são crentes, pensam que vão estar no último dia com o Senhor Jesus, mas no último dia ele vai dizer: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Eu acho que pior do que não ser crente, porque esses sabem, no fundo eles sabem para onde vão, é aquele que pensam que vai estar com o Senhor, mas na verdade não vão estar com o Senhor. E é isso que João Batista está confrontando aqui. Então, hoje, nós vamos ver 3 pontos principais que nós vamos estudar junto nesse texto. Primeiro, o chamado urgente ao arrependimento. Depois, a evidência do arrependimento, ou seja, os frutos de santidade. E terceiro, o perigo de uma fé sem frutos e a certeza do juízo final. Então nós vamos ver primeiro os versos 1 e 2, que nós acabamos de ler, e o texto começa apresentando João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A palavra arrependimento aqui vem do grego metaneo, que para nós, em língua portuguesa, vem a palavra metanoia. É de onde vem essa palavra, que significa o quê? Uma mudança, uma transformação radical de mente, de coração e de direção. Essa palavra é usada na conversão. Você está caminhando em passos largos para um lugar, mas através da conversão em Cristo Jesus, você então muda de direção. É literalmente isso, conversão. Você está indo para um lugar, mas você é convertido para outro lugar. Isso é conversão verdadeira. Então, metanoia, ela é transformação de mente, ela é transformação de coração, ela é transformação total do ser humano. Não é apenas sentir remorso, não é apenas sentir tristeza pelo pecado, mas é dar as costas para o pecado. Você está aqui, caminhando, pecando, fazendo o que não agrada a Deus, você então é convertido e o pecado está nas suas costas. Você deu as costas para o pecado e você agora está caminhando com o Senhor para estar com o Senhor para todo sempre. Não há verdadeiro perdão sem verdadeiro arrependimento, irmãos. Não há salvação
onde não há evidência de conversão. É por isso que eu disse do perigo de acharmos que somos salvos sem um verdadeiro arrependimento, sem uma verdadeira conversão ao Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas isso não é julgar o próximo? Não, não é. Não, não é. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. A própria Bíblia diz isso diretamente. Mateus 7,16, Lucas 6,43. A própria Bíblia diz isso. A ideia aqui é simples, mas ao mesmo tempo é profunda. Assim como uma árvore é identificada pelo fruto que produz, ou seja, a árvore que dá bom fruto é uma árvore boa. A árvore que é má, ela vai dar o quê? Frutos maus. Também é assim a vida de uma pessoa, quando ela revela o seu caráter espiritual e a sua relação com Deus. Então, não é nós que julgamos, são as pessoas que se deixam julgar pela maneira que elas vivem. Entendem? Eu não estou julgando nada, você não está julgando nada. É a pessoa que está realmente mostrando que realmente ela é, pelos frutos que ela tem dado. Nós falamos isso já quando nós estávamos estudando Tiago. Da boca fala do que o coração está cheio. Lembra disso? Sobre o testemunho que nós temos que dar. Porque minha boca vai falar do que está cheio o meu coração. Se o meu coração está cheio de mágoa, de rancor, de podrice, o que vai sair da boca? Agora, se a minha boca estiver cheia de louvor, de adoração, da palavra do Senhor, de amor pelo próximo, adivinha o que vai sair pela minha boca? Então, Tiago, quando eu estava pregando em Tiago, eu disse a vocês, e repito aqui, porque esse texto também me fala a mesma coisa, que a minha língua é um espelho da minha alma. A minha língua é um espelho do meu coração. O que sai daqui é o que está aqui. Muitas vezes nós até conseguimos, por um período, por um tempo, nós conseguimos disfarçar, mas chega uma hora que vai sair. E aqui, como eu disse, os frutos se conhecem pela árvore. Então, a ideia aqui é de nós pensarmos na vida e como é revelado o nosso caráter, como as pessoas nos veem. Veja, eu outro dia li alguém filosofando, eu gosto de ler as filosofias do Facebook e do Instagram. Você gosta de ler as filosofias? O pastor Kleber não gosta, nem tem. O pastor Kleber não conta, ele é café com leite. Não está perdendo nada. Mas eu gosto de ler algumas filosofias que eu falei, lá. Eu li assim: não se importe com o que as pessoas dizem ao seu respeito, se importe com o que Deus acha de você. Tem uma verdade aqui? Tem uma verdade. Em partes. Porém, nós somos chamados para viver nesse mundo, correto? Nós somos chamados também para dar evidências e frutos da salvação que recebemos. Então, se as pessoas... Se eu acho que Deus está olhando para mim e falando, nossa, que bonitinho que ele é, mas as pessoas estão me vendo como um canalha, como um mentiroso, como alguém que não é digno de confiança, será que é isso mesmo que Deus pensa a meu respeito? Será? Concordam comigo ou não? Ou seja, veja, digo mais, quando Pedro e João estavam subindo ao templo, tinha lá o aleijado que pediu algo para eles. E eles falaram, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhes dou. Olhe para mim. Olhe para mim, porque eu tenho a Cristo. Levanta e anda. Adivinha o que aconteceu? Ele pulou e correu. E depois foram perguntados, que poder é esse? Não, o poder não é meu, o poder é do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Glórias a Deus por isso. Então, irmãos, sim, precisamos sim pensar, refletir a respeito do que as pessoas pensam de mim. Porque eu preciso dar bom testemunho, eu preciso não só pregar, mas eu preciso viver aquilo que eu prego, concordam? Imagine vocês, eu falo para vocês, maridos, tratem bem as suas esposas, maridos, façam isso, marido, façam aquilo outro, e vocês, dentro da minha casa, vocês veem eu tratando mal a minha esposa, eu não ajudando a minha esposa, eu batendo na minha esposa, e vão falar, pastor, a coisa aqui não está funcionando.
alguma coisa aqui não está boa. Você até fala bonito na igreja, mas na hora que chega na sua casa, você parece o diabo. E o contrário também é verdade, tá? Tem esposa também que chega aqui, que é crente até o tutano. Chega em casa é o Satanás. A verdade seja dita. Então, sim, nós precisamos nos preocupar, sim, o que as pessoas dizem ao nosso respeito nesse sentido. Principalmente a nossa família. Porque são eles que vivem com a gente. São eles, é ela que dorme comigo. É ele que dorme com ela. Quer dizer, eu durmo com ela. Vamos deixar isso claro, né? A nossa família é o nosso primeiro campo missionário, irmãos. É a esposa, é o marido, é os filhos, ali está o nosso campo missionário. Então, o arrependimento não é apenas a porta de entrada para a vida cristã, mas ele é o caminho em que andamos todos os dias. A Reforma Protestante se destacou quando Martinho Lutero, em suas 95 teses, afirmou o seguinte: toda a vida do crente deve ser de arrependimento. Toda a vida do crente. Não basta se arrepender hoje, tem que se arrepender amanhã, tem que se arrepender depois, e o ano que vem, e todo dia. Por quê? Porque você fica um dia só sem pecar? Não, não fica. O pastor Macmillan costuma contar essa história para nós. Tanto tempo que a gente anda com o pastor Macmillan que a gente já sabe, né? O pastor Macmillan no seminário, e alguém diz que vira para o professor do seminário e fala: pastor, hoje eu tô feliz demais. Eu falei: é mesmo? Por que você está feliz demais? Isso já no final da tarde, porque hoje eu tirei o dia para orar e jejuar, e hoje eu ainda não pequei. Aí o professor do seminário, que também é pastor, vira para ele e fala: pois é, então pode voltar para o jejum e oração que você acabou de pecar. Você acabou de mentir. Então, essa questão do arrependimento, ela é para nós, a busca de santidade e arrependimento é para nós todos os dias. E qual era o motivo desse chamado? Porque o reino de Deus está próximo, o Senhor está às portas. João anuncia que a chegada de Jesus é a manifestação do governo de Deus sobre a terra. E diante dessa realidade, ninguém pode permanecer neutro. Absolutamente. É preciso responder ao chamado de Deus com arrependimento, e não somente arrependimento, mas também com fé. Isso nos leva ao meu segundo ponto. A evidência do arrependimento que traz para nós frutos de santidade. Mateus nos mostra que João cumpria a profecia de Isaías, certo? Isaías 43, voz do que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. A sua missão de João, a sua missão era preparar o povo para a chegada do Messias. Ele dizia: está vindo aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Está vindo aquele que é muito maior do que eu. Eu batizo com água, mas está vindo aquele que vai batizar com fogo. E esse batismo com fogo é para purificar. Viu? É para purificar, é para tirar o pecado. A sua missão era preparar então esse caminho. O batismo de João era um símbolo externo. O batismo do Senhor Jesus, ele é interno. Ele batiza primeiro dentro, para depois a gente batizar fora, como nós fazemos. Porque o batismo aqui nas águas é uma profissão de fé. Isso significa que nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós já fomos batizados por Ele. Quando cremos. Quando cremos. Então, quando nós fazemos aqui essa manifestação pública de fé, nós já estamos dizendo: eu pertenço ao Senhor. Ele já me salvou. Eu não batizo para ser salvo, eu batizo porque eu sou salvo. Essa é a profissão pública de fé. E quando os fariseus e os saduceus vinham até ele os confrontava com palavras duras. Esses homens são os religiosos da época. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Diz o verso 7. João sabia que muitos queriam apenas aparência, mas não buscavam verdadeira transformação. E não se engane, porque esses homens não vinham para ser batizados por João, não. Eles vinham querer ver o que ele estava fazendo para depois acusar ele. Os saduceus aqui era o partido religioso sacerdotal.
E eles estavam totalmente corrompidos pela ganância. Os fariseus, por sua vez, eles transformaram a fé numa plataforma de opressão e legalismo, que é muitas vezes exatamente o que nós fazemos. Nós queremos que o outro tenha e exerça uma santidade que nem eu mesmo consigo ter. Isso é legalismo. Eles exigiam que o povo fossem santos quando eles mesmos não conseguiam ser. É por isso que João declara no verso 8, deem fruto que mostre arrependimento. Ele chama atenção para isso. João, ele não promoveu a si mesmo. João não promoveu o seu ministério. João não repetiu algumas palavras que alguém disse antes dele. Ele não pregou um pensamento positivo. Ele não pregou uma mensagem amaciadora de ego. Você é importante, você é lindo, você é linda. Não foi isso que ele pregou. Ele pregou, arrependam-se. Uma mensagem direta, desafiadora e conflitante, porque essa mensagem deve gerar conflito em nosso coração. E arrependimento genuíno sempre produz frutos visíveis. E quais são esses frutos? Primeiro, mudança de conduta ética. Tudo começa aqui. Mudança de conduta ética. O arrependimento busca viver de acordo com a vontade de Deus, não mais a minha vontade. Amém? Efésios 4:22 a 24 diz o seguinte: quanto à minha antiga maneira de viver, se disponham do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, mas para serem renovados no modo de pensar, se revistam do novo homem, criado para ser semelhança de Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Cristo é quem nos liberta. Isso lembra que nós devemos abandonar o velho homem, a velha mulher, o velho ser. E nós devemos nos revestir do novo. Para quê? Porque nós somos criados à semelhança de Deus, para vivermos em justiça e santidade. É isso que diz a palavra. Outra coisa, que também são frutos, mudança nos relacionamentos. Vai ter relacionamento que a gente vai ter que deixar. Vai ter gente que a gente vai ter que parar de andar, porque não faz parte mais do meu ciclo, não faz parte mais da minha nova maneira de viver, concordam? Vai ter gente, infelizmente é assim. E isso também não diz respeito apenas à mudança de pessoas, que é necessário muitas vezes, mas também a maneira de como tratamos as pessoas. Onde havia ódio, agora precisa existir perdão. Onde havia egoísmo, agora precisa existir amor. E assim por diante. O nosso óculos tem que ser trocado. A maneira que nós víamos e enxergávamos os outros precisa ser trocado. Por quê? Porque hoje nós vivemos a semelhança daquele que nos criou. Porque alguém um dia brincou comigo, né? Foi até um jovem, falou: tio, quem perdoa é Deus, nós é ruim. Eu falei: não, é verdade. Isso é verdade mesmo. Mas não no sentido que você está falando. Eu falei: não, tem que perdoar. Não, tio, quem perdoa é Deus, nós é ruim mesmo. Certo ponto, nós é ruim mesmo, mas a Bíblia diz que nós temos que perdoar também. Né? Mas é Cristo quem age em nós para que haja esse perdão verdadeiro. E depois, por último, também tem a mudança espiritual. O arrependido passa a buscar a Deus em oração. O arrependido passa a buscar a palavra de Deus como seu manual de fé e prática. Gálatas 5, 22 e 23, Paulo escreve sobre esse fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Foi rápido, né? Vamos de novo? Começa com amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto que nasce da nova vida em Cristo Jesus. A prova da fé não está apenas em palavras ou confissões, irmãos.
mas nos frutos que glorificam a Deus na nossa vida. A santidade é o sinal de que realmente fomos transformados. Hebreus 12:14 nos adverte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí, nós vamos então para o nosso terceiro ponto e último: o perigo de uma fé sem frutos e a certeza do juízo final. Os versos 9 a 12 que nós lemos. João continua sua pregação e confronta uma falsa segurança, muito comum entre os judeus, a confiança na descendência de Abraão. Ele diz: temos por pai Abraão. Mas João os adverte: eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Verso 9. O que ele está dizendo é que Deus não se impressiona com privilégios religiosos. O meu filho não tem privilégios com Deus só porque eu sou pastor. O seu filho também não tem privilégios com Deus só porque você é crente. Os nossos filhos devem aprender sobre o Senhor, devem aprender a obedecer a palavra de Deus, devem aprender a ter fé no Senhor, para que eles sejam salvos pelo mérito de Cristo, não pelo meu, nem pelo seu e nem pelo deles mesmos. Não existe privilégio, não existe osmose aqui no campo espiritual. Você não pode passar fé pelo seu filho por osmose, você tem que ensinar ele na palavra de Deus. Então o que ele requer de nós é verdadeira fé e vida transformada. João usa uma imagem aqui forte, o verso 10, ele diz: o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Mesma coisa que nós estudamos semana passada sobre a videira, lembra? A videira que não dá fruto, acontece o quê? Cortada. E a que dá fruto é podada, diferente, correto? Mas aqui não, aqui ele está dizendo o seguinte: o machado está posto, e toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Aqui ele aponta para o juízo divino. Uma fé sem frutos, ela é falsa e está destinada à condenação, irmãos. Não se engane. Mas João não para aí, ele levanta os olhos e aponta para Cristo. Ele diz: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem sequer de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João mostra duas verdades fundamentais. Só Cristo, somente Ele pode nos dar vida nova no Espírito. O batismo de João era simbólico, mas o que Jesus faz por nós é nos selar com o Espírito Santo da promessa. Amém? E é o Espírito Santo que gera em nós regeneração, e é o Espírito Santo quem gera em nós verdadeira transformação. É o Espírito Santo quem nos capacita a dar frutos dessa santidade. E Cristo também é aquele que purifica, Ele é o juiz e é aquele que purifica. Ele batiza com fogo, o símbolo da purificação do povo de Deus e símbolo também do juízo de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, para de cantar Espírito Santo vem sobre mim. Se você é um crente no Senhor Jesus, Ele já está em você. Pare de cantar vem, vem, vem. Se você é crente, Ele já está, misericórdia. Não é não, pastor Kleber? Irmãos, nós precisamos conhecer a nossa Bíblia. Você pode cantar, me enche, Senhor. Sim, pode, me enche. Senhor, me controle. Pode. Agora, vem sobre mim. Então quer dizer que ele estava e hoje não está mais. Saiu, foi passear. Irmão, nós precisamos entender essas coisas são importantes para a nossa fé, porque nós ficamos enganados, muitas vezes, achando que temos, uma hora temos, outra hora não temos, amanhã eu tenho, depois não tem mais. Que fé que é essa? Foi você que morreu na cruz? Fui eu que morri na cruz? Então, porque parece que quando nós falamos assim, parece que o mérito é todo nosso. Parece que foi eu que morri na cruz, parece que o mérito da salvação é meu, eu dei uma forcinha para Deus. Não, Deus, eu vou te ajudar porque você não está podendo sozinho,
Eu vou dar uma forcinha para você. Não é assim que funciona, não. É Ele quem faz tudo. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo vem dEle. Inclusive a nossa salvação, inclusive a fé que nós temos vem dEle. É Ele quem abre os nossos olhos espirituais, é Ele quem abre tira os tampões dos nossos ouvidos. Então nós entendemos por quê? Porque o Espírito Santo age em nós, e o nosso coração arde, e nós respondemos a esse chamado. Isso é fé. E João conclui: Ele traz a pá em sua mão, e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. E trigo e palha estão no celeiro juntos. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus fala sobre joio e trigo. É necessário que eles cresçam juntos. No meu tempo eu vou separar, fica tranquilo. É o mesmo princípio aqui. Ele fala de trigo e de palha. O trigo, que é o fruto verdadeiro, vai ser separado. E a palha, que já não serve para nada, nem para dar sustento, nem para proteger, nem para encher para covar. Fogo, vai ser queimado, porque não presta para nada. O Messias é o nosso juiz. O trigo representa aqui os arrependidos e transformados verdadeiramente. A palha, os que pensam e aparentam uma fé, mas não têm fruto nenhum de arrependimento. É o que eu disse no começo. Talvez pior do que aquele que não crê, é aquele que acha que crê e acha que é salvo. Porque ele está sendo enganado, ele está enganando a si mesmo. E a Deus não se engana. Esses versos nos lembram que não basta ter um arrependimento superficial. Só Cristo, pelo poder do Espírito, pode gerar em nós uma vida transformada e que gere frutos dessa transformação. E eles também nos alertam, esse texto também nos alerta, que haverá um juízo final. A nossa eternidade será determinada pela realidade do nosso arrependimento e pela realidade da nossa fé. Amém? Veja, vou repetir, a nossa eternidade, não será, mas ela é determinada pela realidade do nosso arrependimento e da nossa fé. Então, irmãos, a mensagem de João Batista, ela continua ecoando até hoje para nós. Ela foi escrita talvez há mais de 2000 anos atrás, mas ela continua atual. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E ele disse isso quando o Senhor Jesus Cristo era para finalmente se revelar e dizer quem Ele era. E agora eu te digo, nós precisamos estar também com os olhos fitos, porque Ele diz que vai voltar para buscar a sua igreja, e Ele vai voltar. E Ele está cada vez mais próximo. Então o arrependimento é o ponto de partida, mas também é o caminho contínuo da vida cristã. Como eu disse, quando Lutero escreveu as 95 teses, nós precisamos nos arrepender todos os dias, não é o one-off thing. Sabe como os ingleses dizem? Não, vamos lá uma vez só e acabou. Não é assim que funciona. Vida cristã não é isso. Isso aí talvez é clube social, que você vai um dia, não vai mais. Tem uns aí que pagam academia, faz 6 meses e foi lá 2 vezes. Não é assim. Até se esconderam, fizeram assim. Fica aí dando dinheiro para os outros de graça. Eu nem sei quem é. Mas o que eu estou dizendo é que a vida espiritual não pode ser assim. Vida espiritual não é assim que funciona. O arrependimento é diário. João, ele nos leva muito além, ele aponta para Cristo. Cristo é o único que pode nos batizar com o Espírito Santo e nos purificar como fogo. É Ele quem nos purifica. Ele é o Salvador que transforma, mas também Ele é o juiz que separa o trigo da palha. Tem gente falando aí que Jesus é amor, é amor, é amor, é amor. Que juiz que é esse? É juiz também. Ele é Senhor e Rei. Ele é amor, mas Ele também é justo. Ele é juiz e Ele diz que vai separar o trigo da palha. Ele vai separar o joio do trigo. E Ele vai dizer, aparta de mim, porque eu não te conheço. Quem é que vai fazer isso? É Cristo.
É o Cristo da Bíblia, é Ele que vai fazer isso. Irmãos, vamos nos examinar verdadeiramente diante de Deus. Existem alguns pecados ocultos que precisam ser confessados, existem pecados ocultos que precisam ser abandonados de uma vez por todas. Que façamos isso. Que nós possamos buscar a santidade em todas as áreas. Santificação, veja, santificação não é perfeição, mas é separar-se para Deus, lutar contra o pecado e viver com obediência. Isso é santificação. Então corra para Cristo, porque só Ele pode nos dar o Espírito e que gera em nós frutos de arrependimento. Irmãos, sem Cristo não há salvação. Você pode correr para onde você quiser, mas sem Cristo não há salvação. Lembremos das palavras de Paulo, falando, relatado em Atos 26:20. Preguei para que se arrependessem, se convertessem a Deus e provassem o seu arrependimento por meio das suas obras. Não é exatamente o que Tiago disse, o que João está falando aqui também? Então que o Senhor nos conceda graça para viver em constante arrependimento, para que possamos frutificar em santidade, pelo poder do Espírito, para que o mundo veja em nós o poder transformador do Evangelho. Aí nós voltamos lá, viu? Olhe para mim, sim. Precisamos dar testemunho, sim, porque as pessoas vão ver o que o Evangelho fez na nossa vida, e elas vão dizer assim: eu quero esse Cristo para mim também, porque eu te conhecia antes, eu te conheço agora, eu quero esse Cristo para mim. Eu sei o que Cristo fez na sua vida, eu quero Ele para mim também. Isso é testemunho, isso é fruto de arrependimento. Então que o Senhor possa conceder graça constante, irmãos, para que nós possamos viver constantemente em arrependimento e frutificar em santidade, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que hoje, mais uma vez, falou ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos lembra que a verdadeira fé não é apenas algo que professamos com os lábios, mas uma realidade que se manifesta na nossa vida diária sendo transformada, Senhor Deus. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo produza em nós frutos dignos de arrependimento, frutos que revelam àqueles que estão ao nosso redor que nós pertencemos a Cristo. Livra-nos, ó Pai, de toda maldade, livra-nos de uma fé vazia, de uma vida de apenas aparência, mas molda as nossas vidas para que sejamos árvores frutíferas, enraizadas no Senhor, e que possamos dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Que a nossa atitude, a nossa palavra, o nosso pensamento reflitam, Senhor, a transformação que o Senhor operou em nós e continua operando. E como igreja, que nós possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, da Tua graça e da Tua verdade. Nós confiamos no Senhor e sabemos que só o Senhor pode gerar isso em nós. Então nós carecemos da Sua ajuda, carecemos da Tua capacitação, da Tua sabedoria, do Teu poder, para gerar em nós maturidade necessária, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos participar junto da ceia do Senhor. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz hoje de manhã. A ceia é para todo mundo?